É impossível viver em 2019 sem nunca ter passado por conversas ou textos de redes sociais falando sobre a depressão. Considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a doença já atingiu mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro e cresceu cerca de 18% desde 2015. O Ministério da Saúde alertou que 1 em cada 5 pessoas sofre ou vai sofrer da doença em algum momento da vida. Ambientes familiares disfuncionais, traumas em escolas, cobranças excessivas para ser o melhor naquilo que faz e dificuldade de identificação com o mundo são alguns dos fatores que influenciam e até potencializam a doença. Isso se a pessoa já não tiver predisposição genética. Segundo o pesquisador do Laboratório de Mídia do MIT, há inclusive a hipótese de que as mudanças climáticas possam estar causando impactos na saúde mental das pessoas. Por ser um tema em alta, a representação da depressão se tornou cada vez mais frequente no campo do entretenimento. O filme Divertidamente fala sobre a relação das emoções e como essas controlam os pensamentos da personagem principal. Em 2 momentos é possível notar comportamentos depressivos, um deles no qual a alegria tenta a todo custo reprimir a tristeza, e em outro, onde apenas a raiva, o medo e o nojo comandam a mesa de pensamentos. Outro exemplo é 13 Reasons Why, que trata de assuntos muito delicados. Na série, Hannah passa despercebida em relação aos indícios depressivos que sofria, tanto que a mesma envia 13 fitas contando os motivos pelos quais ela se suicidou. O exemplo mais recente que temos é o Thor em Vingadores Ultimato. No filme, o super-herói é encontrado na Nova Asgard aparentando estar feliz. Ao mesmo tempo, é possível ver sequelas dos acontecimentos dos filmes anteriores, como a perda da mãe, do pai, do irmão e do povo, e por esse motivo, o personagem se encontra sem propósito. Um último exemplo é o filme Her, uma crítica social de como as relações humanas são vazias e artificiais. A história é um convite para prestarmos atenção às transformações que sofremos pelos avanços da tecnologia, e como isso está atrelado à depressão. No ramo profissional, a engenharia é a segunda profissão mais solitária. Os engenheiros gastam muito tempo na frente de seus computadores fazendo projetos que não abrem espaço para novas amizades, o que torna essas pessoas mais reclusas e, consequentemente, mais deprimidas, o que acaba prejudicando a saúde mental e física. A faculdade de engenharia é um percurso árduo e preocupações já começam desde o primeiro período. Matérias difíceis, provas, trabalhos e um simples erro de sinal podem levar à reprovação ou à tristeza profunda. A seguir, um relato de um estudante sobre a relação da engenharia e a depressão. Cara, quando a gente passa no vestibular, a gente fica feliz e acha que nunca mais vai precisar estudar, depois de muito tempo estudando pro terceirão, pro vestibular no terceirão. E aí, quando a gente chega na faculdade, principalmente de engenharia, a gente tem um baque, um choque de realidade e a gente percebe que nada do que a gente estudou no terceirão se compara com o estudo exigido na faculdade. E isso acaba gerando um desconforto na gente. Se a gente não consegue lidar com isso, pode nos acarretar alguns problemas psicológicos, como a depressão, a ansiedade, por exemplo. E se a gente não cuidar disso, se a gente não se tratar, não buscar ajuda o quanto antes, isso pode se agravar e isso pode acabar com a nossa vida. Então, cara, a engenharia não é um curso fácil e você precisa se cuidar para conseguir manter a tua sanidade mental no curso. Por fim, foi realizada uma entrevista online com profissionais da área de engenharia sobre como a doença é tratada no ambiente em que esses estão inclusos. Tendo isso em vista, 91,7% das 50 pessoas entrevistadas consideram depressão uma doença. O dado mais chocante extraído da pesquisa foi de que mais de 95% das pessoas conhecem outras que já passaram por essa situação. Além disso, mais de 86% dos entrevistados consideram ambientes da engenharia como potencializadores do quadro depressivo, sendo que dessa porcentagem, 43,9% avaliam a sala de aula como um lugar depressivo, mais que escritórios, laboratórios e outros.
Ao decorrer da entrevista, houveram alguns comentários relevantes, como a falta de suporte a alunos da área de engenharia, a pressão que os mesmos sofrem em semanas de aulas e trabalhos, e também acaba que muitas vezes não é um fator que transforma a pessoa sujeita à depressão, mas um conjunto de fatores.